João, boa noite. Boa noite, muito boa noite para todos. Saúde e paz para todos nós. Seja bem-vindo na sala virtual de Joana de Ângeles. Na noite de hoje, dia 5/10/2021, o João vai falar sobre Francisco de Assis. Nosso querido Francisco de Assis. É uma criatura extraordinária, né? João, você quer se apresentar aos nossos internautas? Com prazer. Sou João Rabelo, meu nome. Trabalho aqui em Brasília, sou diretor da Federação Espírita Brasileira, sou economista, espírita, como todo espírita, muito trabalho. Já morei no exterior 7 anos, divulgando, trabalhando e divulgando a doutrina. Morei 5 anos em Portugal, morei na Espanha, morei no Paraguai. Então, onde nós passamos, o mundo espiritual sempre nos deu uma tarefa e a gente recebe com maior alegria. Em Portugal, eu tenho a impressão que, se eu não estou equivocado, eu conheço todas as cidades, sem exceção. Até que Portugal é pequeno, ele tem 800 quilômetros de comprimento e 300 quilômetros de largura. É um pouco menos que Sergipe, o território de Sergipe. Depois de maio, eu estava sendo removido, eu pedi para voltar para o Brasil, porque, por razões várias, mas aí o banco, eu trabalhava no Banco Brasil, era diretor do Banco Brasil lá em Lisboa, e o banco me propôs que eu ficasse mais perto do Brasil, mas ficar mais um período aqui na América do Sul, porque eu estava amadurecendo o Tratado de Assunção, que era o Mercosul. Então, eu trazia experiência europeia para ajudar um pouco aí na implantação do Mercosul, etc. E aí fiquei lá uma temporada, voltei depois de algum tempo para o Brasil. Na febre a gente não para de trabalhar, está sempre trabalhando. Em Portugal nós tivemos uma experiência muito rica, porque eu estava saindo de Lisboa em maio, e o Divaldo, que estava por lá, ele ficava hospedado conosco. E ele diz: olha, Rabelo, eu estou querendo ir a Assunção, porque eu já fui lá uma vez, não tinha clima. Será que você construiria lá um centro espírita? Eu vou em novembro, como Divaldo, 6 meses, eu estou com o meu espanhol ainda muito macarrônico, como é que eu vou fazer? Criar um centro espírita num país que eu não domino a língua direito, e não conheço o quadro. Nada, pode ir em frente, Rabelo, que os espíritos ajudam. O fato é que ajudaram. E quando de volta chegou em novembro, nós estávamos inaugurando o primeiro Centro Espírita do Paraguai. Foi uma experiência ótima, fico muito grato à divindade por me dar essa oportunidade. E aqui no Brasil a gente trabalha muito, porque o Brasil é muito grande, a doutrina está num processo crescente, a federação tem uma missão enorme, muita para se fazer. E a gente está com vocês hoje com muita alegria, muito prazer, para falar de uma criatura que eu tenho uma admiração profunda e sintonia. Já fui 3 vezes a Assis, pelo amor que eu tenho para Francisco. Pretendo voltar o ano que vem novamente, para meditar um pouco. Quero ficar um pouco lá com os franciscanos. Eles hospedam, a gente tem hospedaria lá no convento, em que a gente toma café com eles e conversa. Coincidência ou não, da última vez que nós fomos, eu terminei conhecendo lá um franciscano que, por incrível que pareça, eu estava falando lá com um italiano meio torto, né? Que é o meu italiano. Diz: não, fala português mesmo, que eu sou baiano. Olha como é que as coisas ocorrem, né? Então, a gente convive com essa gente. É claro que são homens iguais como todo cidadão, mas tem alguns que são criaturas que procuram exercitar Francisco de Assis. Então, eu quero voltar agora, né? Já fui uma vez com um grupo espírita aqui de São Paulo, que chama Nos Passos de Jesus e dos Apóstolos. E eu fui com esse grupo uma certa feita, o professor Severino, lá da Paraíba, estava conosco, e nós ficamos 20 dias rodando pela Europa, desde Madrid, passamos lá pela Barcelona, a famosa queima dos livros de Kardec, passamos lá na igreja onde o livro Renúncia, Alcino morreu tuberculosa pela Inquisição, né? E encontrou com o ser amado por quem ela reencarnou. Passamos muito por Portugal, que a presença da Inquisição foi muito forte ali. E depois nós fomos para Roma, porque Roma tem ali a história do cristianismo, tem muito a ver. Pedro, Paulo, os primeiros cristãos, o circo romano, as catacumbas. Nas catacumbas você tem a impressão que os espíritos estão ali tocando ainda hoje.
naqueles locais onde Pedro e Paulo faziam as suas pregações. Depois fomos para Paris, lá onde estava, já conhecia. Lá eu tenho o livro Ave Cristo, fala algumas coisas sobre o que acontecido em Paris na época da peste. E nós estávamos interessados em discutir, aprender sobre esses temas todos. Então, eu fui a Assis 3 vezes por esse amor enorme que eu desperto em Francisco. E eu já li 12 livros sobre Francisco de Assis. Pretendo reler todos eles novamente. E sempre que eu posso, eu estou falando sobre Francisco de Assis com muito prazer. Muito conhecedor, muito bom, né? Conheceu vários lugares. Vários lugares. Então, nós vamos fazer uma prece e logo após você faz a palestra. Tudo bem. Nós vamos agradecer, em primeiro lugar, ao nosso querido irmão João, que está aqui conosco para falar sobre a vida de Francisco de Assis. Vamos agradecer a todos os nossos internautas que nos acompanham. Agradecer a nosso divino Mestre Jesus. Rogamos-te nesse instante a paz e a proteção a essa atividade que irá ser realizada com bastante alegria e tranquilidade. Abençoados serão todos aqueles que estiverem assistindo e aqueles que virão assistir depois. Que fluidos de paz, de amor, de luz cheguem a todos os corações. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Agora eu passo a palavra para você, João, e no final você fica à vontade para falar, tá bom? E no final eu vou ficar aqui, no final eu retorno. Tudo bem. Muito obrigado, uma boa noite, muito boa noite para todos meus irmãos espíritas e não espíritas. Nós estamos vivendo um momento de uma experiência estranha dessa pandemia que nos pegou a todos de surpresa, a despeito de que os espíritos vieram nos preparando para vivenciá-la. Lá no Evangelho de Jesus tem uma mensagem do Espírito Lázaro. Curiosamente, lá tem uma mensagem de Joana, que nós sabemos que Joana participou da codificação, e ela assina como espírito amigo, tem 2 mensagens de Joana. E tem uma mensagem nesse mesmo capítulo de Lázaro, que é muito severo. Lázaro fala desses dias difíceis que nós estaríamos vivendo, e diz que a nossa civilização, essa hoje que nós estamos vivendo, ela é uma civilização voltada para o raciocínio, né? Porque a frieza, o desinteresse, coisa dessa natureza. Mas, como é um momento de progresso, a lei de progresso está aí para ser cumprida, diz o benfeitor que que são os guias da humanidade. Diz, ai daqueles que são preguiçosos. Ai daqueles que ficam na estrada da vida, contemplando simplesmente. E nós, eles, né, que são os guias desta humanidade presente, os acordaremos com a força do chicote e da espora. É uma mensagem até que choca um pouco a gente, porque Lázaro, aquela pessoa convivia com Jesus, com as suas irmãs Maria e Marta, e conviveu com Cristo pessoalmente. Então a mensagem parece muito dura, mas nós vamos vendo que é toda uma simbologia, e eu quero crer de mim para comigo que esses momentos que nós estamos vivendo é a chicote e a espora de que nos fala Lázaro. Então, esse acontecimento acontece muitas vezes para nos despertar. Nunca se falou, a meu ver, nunca se falou tanto espiritismo. Aqui em Brasília, na Federação Espírita Brasileira, nós temos live o tempo todo, todos os dias, muitos companheiros para os pontos mais diferentes do Brasil e do exterior. Logo, é um momento de reflexão, de estudo, e temos as obras muito apropriadas do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso Divaldo, que nos fala aqui desses momentos importantes para a nossa reflexão. Assim, nós vamos lembrar inicialmente que desse mês, no dia 3, foi aniversário do codificador Allan Kardec, a quem devemos a codificação da doutrina dos espíritos. E ontem, a homenagem que nós fazemos ao nosso querido companheiro apóstolo João, o evangelista,
que reencarnou a pedido do mestre como Francisco de Assis. Francisco de Assis, a meu ver, é a criatura mais conhecida no meio espírita, se não também da Igreja Católica e outras religiões, porque foi um ser singular. Quando a Europa estava banhada em sangue pelas guerras inúmeras, daí porque o povo europeu ficou um pouco indiferente, lamentavelmente é assim que acontece, e naquela época era muita guerra, teve a Guerra dos 100 anos, de Catarina de Médici, teve a Guerra dos 30 anos, é uma coisa que não parava nunca. Teve depois a Inquisição e antes dela teve umas cruzadas. Então a Europa tem marcas muito fortes. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui à cidade de Praga, lá na República Tcheca, nós fomos lá para estudar um pouco sobre Kardec, porque nós sabemos que Johann Hus, ou João Hus, ele reencarnou depois como Allan Kardec. E na hora que ele foi condenado pela Inquisição, que seria queimado, o rei, que era o seu amigo, diz: não, você pode vir tranquilamente, que eu vou lhe assegurar. Só que a Inquisição tinha mais força do que o rei. E Johann Hus desencarnou queimado, vivo. E nós fomos ali para estudar. Tem uma casa enorme onde ele trabalhava e fazia suas pregações. Consta que era um pregador arrebatador pela beleza com que se expressava sobre Jesus. E já naquela época, ele falava muito sobre a reencarnação. Daí porque a Inquisição resolveu eliminá-lo. E na hora que ele estava amarrado ao poste para ser queimado, ele disse uma frase singular: os senhores estão assando hoje o pato, porque Rus significa pato ou ganso, em checo. Mas um dia, um cílio de luz voará tão alto que as vossas labaredas não alcançarão. Olha que coisa bonita. Estava nascendo o codificador, que mais tarde viria com essa missão nobilíssima de codificar a doutrina dos espíritos. Nós estamos falando sobre Francisco de Assis, que foi antes de Kardec. Tem músicas lindas de Francisco, feita por ele há 800 anos atrás. Na outra oportunidade, nós vamos voltar, se voltarmos, a falarmos sobre essa experiência de 800 anos que os livros registram, dessa figura singular que foi convidado por Jesus. E eu me pergunto, por que Jesus não convidou Paulo, que era um homem ousado, corajoso, ativo? Por que não convidou Pedro, que era o líder do grupo? Por que não convidou Maria Santíssima, que era mãe do mestre? Por que não convidou Tiago? Por que não convidou Mateus, que era o intelectual do grupo? Não, ele escolheu o mais jovem, que era o João Evangelista, e colheu, segundo os Espíritos, aquele que mais amou. E foi João Evangelista, que na hora que a Europa estava vivendo esse drama, Jesus foi procurar, ele, filho de Pedro Bernardoni, comerciante de tecidos e joias, lá em Assis. Ele estava dormindo, a casa quase principesca, era um castelo. Nós estivemos lá visitando a sua casa, e ele era casado, Pedro Bernardoni, pai de Francisco, com uma senhora nobilíssima de origem francesa, chamada Maria Picalini. Quando você chega naquela casa, você sente as vibrações, assim como na casa de Clara de Assis, que nós sabemos que a nossa Joana de Anjos hoje, nós sentimos aquele entusiasmo, aquele fervor do amor de Francisco de Assis. Desse modo, relembrando Francisco, ele estava ali na Europa, dormindo na casa do seu pai, lá em Assis, e ele acordou, era um jovem como todo jovem, muito alegre, trazia dentro do coração aquelas vibrações de interesse pelas coisas nobres, idealista como todo jovem, gostava de cantar, ele tinha uma predileção pela música, e ele dormiu, e aí eu vi a voz chegar: Francisco, Francisco, Francisco. Ele tomou um susto. Recupera a minha igreja. Ele entendeu, depois disso, ele entendeu que Jesus estava querendo dizer que a igreja, pela guerra, ali na Porciúncula, na Itália, naquela região, tinha uma igrejinha pequena de São Damião, que foi destruída pelo bombardeio na época da guerra. Então, ele pensou que era por aí, mas se desinteressou pelas coisas materiais. Depois desse momento, começou a vivenciar Jesus na sua intensidade.
voltou a ser João Evangelista. Pedro Bernardone, seu pai, ao que nós sabemos, na reencarnação anterior de Francisco como João Evangelista, era um leproso, e João, que andava pregando, foi o último dos apóstolos, a última estrela do condão do Colégio Apostólico que desencarnou. E foi o único que desencarnou naturalmente, ele não foi crucificado, ele não morreu assassinado como os demais. E ele tem coisas lindas na sua história. Depois desse acontecimento com Jesus de Nazaré, João, voltamos um pouco, João sentia a presença do Mestre, encorajando sempre. Ele foi preso pelo comando do imperador Tigelino, era uma espécie de polícia pessoal do imperador, que tinha ordem de prender aqueles que fossem contra os princípios da multiplicação dos deuses romanos. Então, Francisco falava de Jesus, falava do amor, falava da paz, e ele era uma criatura que incomodava e estava cercado um dia, enquanto reunia os cristãos, cercado pelas tropas de tigelinos, e ele, em vez de apavorar como os demais, ele apenas silenciou e orou. E perguntou aos céus: que fazer, Senhor? É uma coisa que eu deixaria para os nossos irmãos, para que a gente, em situações de dificuldade, seja na família, seja no trabalho, seja na casa espírita, nós possamos, na hora da dificuldade, perguntar ao Senhor o que fazer. E esperar a resposta, naturalmente. Então, naquela hora, nos diz os benfeitores que o céu, que era uma primavera linda, de céu aberto, de repente se formaram nuvens e caiu alguns raios sobre aqueles soldados que se desmaiavam e adormeciam. Então, João continuou no seu trabalho lá naquela época, depois foi preso na ilha de Patmos, que é uma ilha vulcânica. Nós estivemos lá para conhecer o local, e foi ali que João voltou mais tarde para escrever o Apocalipse. Quando ele chegou nesse momento, ele estava já com bastante idade, já não fazia discurso, ele repetia: Deus é amor. Então chegou um ponto que ele acha que a criatura humana tem que despertar para o sentimento nobre do amor. Então ele gritava: Deus é amor. E João Evangelista, mais tarde Francisco, ele voltou, pegou a pequena embarcação em direção ao porto de Jerusalém, e os peixes com quem ele, na ausência do com quem conversar, ele conversava com os peixes, com os pássaros, com os pequenos animais, porque entendia João que todos os seres criados pelo nosso Pai têm sensibilidade. Então ele falava com os peixes, e os peixes ficavam, diz a história, ficavam ouvindo como se participando. E na hora que ele pegou a embarcação para se dirigir a Jerusalém, remando no barquinho, a multidão de peixes de todos os tamanhos foram acompanhando até o porto da cidade. Naquela noite, João Evangelista estava pregando, reuniu a cristandade para definir os passos do cristianismo, e naquele momento, final da tarde, as primeiras estrelas sinalizando o anoitecer, e ele fez um apelo a Jesus para que abençoasse. Sentia que estava chegando a hora do retorno. Estava ali todas as lideranças cristãs da época. Ele queria transmitir uma mensagem de ânimo, de coragem, de compromisso. Naquela hora, o que diz a tradição é que naquela hora ele ficou tão envolvido pela presença da espiritualidade superior que ele olhou para os céus imaginando a figura do Cristo e, de repente, naquele ambiente, materializou-se a figura de Paulo de Tarso, porque ele tinha uma grande admiração. Depois Pedro, pescador, depois Tiago Maior, Tiago Menor, Barnabé e outros companheiros do apostolado. Logo depois, a figura de uma mulher que parecia ter todas as idades, a primavera, o verão, o outono e o inverno. E os céus, que estava azul, parecia rasgar-se, junto com as primeiras estrelas que pontuavam os céus. E naquele momento, um clima de beleza formou-se, e uma escada de luz que foi descendo das estrelas na direção daquele palco improvisado. Essa mulher maravilhosa foi descendo, e à medida que ela descia aquela escada de luz, os seres angelicais lhe prestavam homenagem única enquanto ela descia o primeiro degrau. Os seres angélicos cantavam, me permitam cantar mais ou menos com a minha voz não apropriada,
mas cantando. E aí estava nascendo a homenagem de Maria de Nazaré. Porque João foi filho de Maria, de certo modo. Ele a chamava de mãe e ela o chamava de filho. Foi a ele que Jesus entregou: eis aí a tua mãe. E ele assumiu isso com total integridade. Então, naquele momento, ele observou que aquela extasiada de ver a mãe do mestre descendo ali, luminosa, os seres angelicais começaram a cantar: Ave Maria. E ela chegou no segundo degrau: Virgem dos céus, Santa de amor. Terceiro degrau: tens vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Estava nascendo a Ave Maria. Quando Maria desceu da último degrau, estava acabando de cantar a Ave Maria. Então, a Ave Maria é homenagem do céu, dos seres angelicais, a rosa mística de Nazaré, a mãe do nosso mestre. Na hora que Bach, Beethoven, Paganini, Gounod escreveram ou musicaram ao seu modo, cada um de acordo com a sua sensibilidade, Ave Maria, na verdade estava sintonizado com esses seres angelicais que homenageavam a Mãe Santíssima. Então, a vida de João é esses momentos lindos. E ele, na hora que o Cristo o convidou para recristianizar na Europa, indiferente, pleno de guerra e sangue, ele buscou exatamente esse ser que mais amou, João Evangelista. Ele convidou para reencarnar. E a sua mãe, Maria Picalino, que era uma mulher nobre, de coração nobilíssimo, ela começou a viver aquela experiência, acordava, dormia, lembrava de João, sonhava com ele, e tinha consciência que ela seria mãe de João Evangelista. Tanto que, na hora que ela sentiu as dores da delivrance, ela se dirigiu lá na castelo de Pedro Bernardone, seu marido, ela se dirigiu para as cavalariças. Ela tinha animais, tinha carneiros, tinha cavalos, tinha bois, e ali Francisco nasceu exatamente naquele ambiente. A exemplo de Jesus, nasceu entre os animais. E nos diz os Espíritos que ali os seres angelicais cantavam para relembrar o Mestre: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Um pouco antes do seu deliverance, ela estava passeando por ali. E na hora que ela passeava, ela viu que uma das escravas, trabalhadora lá de Pedro Bernardone, uma mulher que ficou paralisada de tanto trabalho, e Francisco mediunizou sua mãe, porque os espíritos iluminados não são como nós. Nós, quando vamos reencarnar, ficamos com a inteligência obnubilada, perdemos a consciência. Os espíritos iluminados continuam trabalhando até a hora da delivrance. Então, Francisco mediunizou Maria Picalini, ele orientou: mamãe, vá até essa mulher humilde, converse com ele, examine-lhe as pernas. Maria Picalini foi se aproximando, chegou perto daquela mulher, massageou-lhe as pernas, lembrando do seu filho querido, foi pressionando, sentiu que estavam sem vida, mas ela continuou massageando. E depois Francisco diz: mamãe, pegue-lhe na mão e mande que se levante em nome de Jesus. Aquela mulher humilde e trôpega levantou-se e abraçou a sua benfeitora. Primeiro milagre de Francisco de Assis antes de reencarnar. Então, aí, quando ele nasceu, sua mãe registrou como João. O primeiro nome de Francisco era João, porque ela associava João, o evangelista, com que ela sonhara outras vezes. Quando o pai chegou, estava viajando, ele mudou o nome, porque João era um nome muito comum, o nome do povo, e o nome mais nobre era Francisco, era Ricardo, como Ricardo Coração de Leão, por exemplo, e outros, Felipe, os grandes nomes da riqueza, da opulência, do poder, esses nomes de não João, que era o nome do povo simples. Então mudou o nome para Francisco de Assis. Então Francisco, da hora que ele foi acordado pelo próprio mestre, e ele procurou Maria Picalini, minha mulher: se aceitar-me no teu ventre, receberá gratidão não apenas minha, mas de alguém que é muito maior do que eu. Estava falando de Jesus. E Maria Picalini entendeu que era hora de receber no seu ventre
esse ser querido que ela tanto amou. Francisco de Assis foi essa história rica de beleza. E ele, na hora tocado, foi para a igreja de São Damiano, começou a reconstruir a igreja que estava destruída, foi tocando, depois auxiliado pelos seus companheiros de juventude, de alegrias, de proveito dos momentos jovens da mocidade, ali eles ajudaram Francisco a reconstruir a igrejinha de São Damiano. Ainda hoje, essa igrejinha está lá. A Igreja Católica fez um santuário enorme e ficou lá dentro da igrejinha de São Damiano, onde estão os ossos, os restos mortais de Francisco de Assis, de Frei Leão e de alguns outros seus companheiros franciscanos. Quando Francisco reencarnou, convidado por Jesus, ele pediu autorização para trazer 200 companheiros. Esses 200 companheiros, que ninguém reencarna sozinho, os missionários têm grupo, o próprio Cristo teve os 12, depois 72, depois os 500 da Galileia, e hoje todos nós que o amamos. Então, Francisco pediu autorização para trazer 200 companheiros, que se tornaram os primeiros 200 franciscanos. Então, Francisco reconstruiu essa igreja e começou a pregar. Teve as manifestações mediúnicas que ele eram frequentes e foi perseguido porque os adversários da luz, da mensagem de amor que ele trazia, casou-se com a dama pobreza, casou-se os necessitados, ajudou os que precisavam tanto, e na hora que ele doou alguma coisa do seu pai para os necessitados, seu pai o entregou ao médio Gúbio, que ele julgou em praça pública, e ele fez um pronunciamento que marcou a história. Meu pai, eu lhe peço perdão por esses equívocos, mas eu descobri dentro de mim que nós temos que nos apegar ao amor de Deus. Todas as coisas vamos deixar. Todas as coisas são passageiras. E então, eu lhe devolvo as minhas roupas. Ficou completamente nu, entregou as roupas ao pai. Eu lhe devolvo o nome, meu pai. Já não quero ser mais seu herdeiro. E lhe devolvo também o teu nome. Já não sou mais Francisco Bera da Ardônia. A partir de hoje, eu sou Francisco de Assis. Essa trajetória de beleza, de renúncia, de coragem, fez de Francisco essa coisa estimulada e amada por todos nós que estamos desejando crescer, melhorar, avançar nesse compromisso com o programa do Evangelho de Jesus. Assim, Francisco começou a fazer suas pregações e foi perseguido, queimava a igrejinha de São Damiano, e ele resolveu ir pedir autorização ao Papa. Naquele tempo, para pregar o Evangelho, precisava ter autorização de sua santidade. Comandava a igreja o Papa Inocêncio III, e ele partiu para lá com um grupo de companheiros, e cantando alegremente, e à medida que iam andando, os pequenos produtores de materiais, de animais, de frutas, diziam que as frutas ficavam mais adoráveis, os animais produziam mais, as plantas ficavam mais ricas de recursos, e eles chegaram em Roma, ficaram 30 dias na Praça de São Pedro, esperando a oportunidade de falar com sua santidade. 30 dias depois, frustrados, retornam a Assis. E naquela noite, o Papa Inocêncio III estava orando, preocupado, porque ele tinha acabado de abençoar a terceira cruzada. Nós sabemos que foram várias. Ele abençoou e dizia: ide matai os mouros. As cruzadas objetivavam naquela época, dizia, era esse o julgamento, precisava para Jerusalém para salvar a chamada Terra Santa, porque ali tinha sido sacrificado o Cristo de Deus. Então, ele ficou ali, o Papa não aceitou, e ele, então, nessa madrugada, o Papa teve um sonho. Lhe apareceu nitidamente a figura do Papa João de São Paulo, que foi Papa 189 anos atrás. Ele disse: Inocêncio, Inocêncio, receba, Francisco. É Jesus que eu quero. Repetiu 3 vezes. E o Papa acordou assustado, mandou chamar Francisco, que já se dirigia a Assis, voltou, e no dia seguinte entraram aquele grupo de mendigos, vestidos pobremente, descalços, famintos, entraram na famosa Catedral de São Pedro. Quem conhece? É um patrimônio cultural extraordinário de beleza.
é uma arquitetura extraordinária. E ali naquele monumento, além da grande nave, tem lá, em vários recantos, tem lá os locais dos altares, onde os cardeais, quando visitam o Papa, eles oficiam a missa. Então, ali naquele ambiente estava Francisco e havia o Papa era o rei da terra. Então, estava ali as cabeças coroadas da Europa, era um dia de festa. Estavam ali os cardeais, o perfume do incenso, dos perfumes das pessoas bem vestidas, e ele chegou ali humildezinho, diante do Papa, ajoelharam-se todos. E na hora que o Papa ficou, as pessoas, os cardeais, acharam que era uma loucura. Ele dizia: Inocêncio, Jesus nos ensinou o amor, e você acabou de estimular os cruzados a matarem. Amai-vos é a mensagem do Mestre. Olhai os lírios do campo, os pássaros dos céus. Para que tanta riqueza e inocência? Para que tanto poder? Para quê? Essas lembranças chegaram ao ponto do Papa se tomar um susto. E ele mediunizou-se pelo Papa João de São Paulo, que ele acordou em sonhos. Ele desceu uma escadaria onde estava lá no alto, chegou perto de Francisco, chorou. E diz: Ô Francisco, meu irmãozinho, o poder, a riqueza, as condições políticas me afastaram dos meus ideais de beleza que eram iguais aos seus. Mas eu quero lhe pedir perdão em nome dos equívocos. Dobrou-se, beijou os pés de Francisco e ele falou: vai pregar o evangelho. Fala de Jesus como você entende e ame os pobres com os recursos que eles sejam possíveis. Francisco saiu dali exultante, voltou a Assis e continuou a sua saga, trabalhando, pregando, estimulando o amor ao necessitado. Na verdade, estava falando aquilo que é uma bandeira da doutrina dos espíritos, quando nos ensina: fora da caridade não há salvação. Então, Francisco, os franciscanos deixaram esse exemplo de dedicação ao trabalho, de casar-se com a dama pobreza e de ajudar os necessitados. Lá em Assis, eles começaram a trabalhar com os leprosos. Naquela época, havia muito leprosário no mundo inteiro. Até aqui no Brasil, temos alguns lugares que ainda hoje tem alguns locais. Pessoalmente, conheci em Salvador. Uma certa feita, nós tínhamos o hábito aos fim de ano, de passar o Natal, Ano Novo lá com o Divaldo da Mansão do Caminho, e ele nos convidou para ir com ele no dia seguinte, dia 1º, visitar o leprosário. Então, o Divaldo organizava alimentos, guloseimas, roupas, e no dia 1º ia lá visitar os leprosos, dar um pouco de solidariedade àqueles nossos irmãos, um recanto afastado, mas com bangueira, árvores muito bonitas, e nós chegamos ali por volta das 10, mais ou menos, e estavam lá os leprosos. Não é uma coisa boa e fácil de ver. É uma experiência singular, eu diria. Mas eu que nunca tinha visto o leproso, me confesso que choca um pouco, porque hoje a medicina avançou muito e a lepra já tem pessoas que vivem em casa com a família, naturalmente com as medicações e os cuidados, e apenas uma delas que não tem cura segundo os médicos. É que popularmente se chama a lepra leonina, em que a pessoa perde essa parte do nariz, fica só o buraco. Os lábios desaparecem, fica as gengivas, as orelhas desaparecem, os dedos perdem as pontas. É um quadro doloroso. E aí nós ficamos ali um pouco e chegou a hora de visitar aqueles que já não conseguiam sair da cama. Tinha lá algumas casas e nós fomos visitar aqueles que estavam lá deitados, sem recurso nenhum. E quando chegamos numa das casas, tinha um senhor que estava no telefone, já não tinha pele, era tudo feridas lepromas, aquelas feridas com odores desagradáveis. E um senhor ao telefone falando com a sua família que o abandonou ali, e ele parecia ter bens, estava muito machucado, muito agressivo e revoltado. Chegamos ali, ele ficou um tanto assustado com a nossa presença, e de volta falou comigo: Rabelo, você dá o passe nele. Todo mundo fica esperando o Divaldo, é compreensível. Então, quando o Divaldo me pediu fazer a prece, dar o passe, eu fiquei assim meio na frente de Divaldo.
A gente se sente tão pobre, tão pequeno. Mas aí eu vi a mentora, olha que coisa linda que me permitiram. Eu vi a benfeitora Joana chegar. Diz, meu filho, eu dou paz com você. Então fechei os olhos, chorando, levantei as mãos. E olhei para aquele homem e perguntei de mim para comigo, oh, meu irmão, o que é que você fez para merecer um drama tão doloroso? Levantei as mãos, comecei a orar, e eu vi a benfeitora sobre as minhas mãos, as suas mãos, luminosas, caindo e derramando luzes sobre aquele meu irmão doente. Quando nós terminamos, ele tinha adormecido. Então, Francisco cuidou dessa gente. Naquela época, os leprosos usavam chocalho. Até aqui no Brasil, no passado, aconteceu isso. Um chocalho que desbalançava como os animais. Porque se dizia que a lepra era contagiosa, todo tipo de lepra. E as pessoas tinham medo, eles tinham que ficar longe e as pessoas não podiam chegar perto. Então, o Francisco estava andando, ele tinha um cavalo bonito, o pai era uma pessoa de recurso, e ele estava andando ali pela Porciúncula, aquelas matas bonitas, e ele viu o chocoalhar. Ficou assustado, começou a querer fugir, mas de uma força que ele não consegue explicar, fê-lo aproximar daquele homem. Quando chegou lá, aquele quadro do leproso todo demarcado, todo sofrido, todo maculado pelos lepromas, e ele desceu e sentiu um desejo enorme de solidarizar-se com aquela criatura, abraçou-o e beijou-o nos lábios, destruído pela lepra. Na hora que ele fechou os olhos, sentiu um perfume singular que foi iluminando, envolvendo, e quando ele abriu os olhos, estava Jesus diante dele. Francisco, esta é uma das portas estreitas. A partir daí, Francisco dedicou-se aos leprosos com seus companheiros e com o apoio de uma mulher linda de 16 anos, chamada Clara de Assis. Foi a primeira mulher franciscana que apareceu. E, de uma certa feita, eles estavam os dois. Ela era um amor platônico de Francisco, ali pelos campos da Porciúncula. E, na hora que ela se despedia, ela perguntava, meu pai, todos o chamavam assim, quando nos tornaremos a ver? Ele olhou para ela pleno de ternura, disse, Clara, minha irmã, pegou nas suas mãos, ajude-me a levar as nossas irmãs mulheres ao encontro de Jesus. Estava nascendo a Ordem das Clarissas, lá que vale a pena quem for Assis conhecer. É uma vibração rica, que aconteceram fenômenos belos que não caberia agora relatar. Então, Clara recebeu essa missão de Francisco e ela, insatisfeita, as mulheres são um tanto insistentes. Voltou a perguntar quando nos tornaremos a ver. Ele voltou para ela e disse, Clara, quando as rosas voltarem a florir. Existe na Porciúncula e da Europa quase toda, o inverno é muito longo na Europa, muito longo. E quando a natureza volta na primavera, todos aqueles campos enchem de flores, porque a natureza adormecida depois explode em beleza, em cores, nesse matiz lindo que só a natureza é capaz de fazer. Existe, então, lá só na primavera, mas a partir desse dia, na Porciúncula, lá em Assis, naqueles campos verdejantes, ainda hoje, na primavera, no verão, no outono e no inverno, aquelas flores miúdas, vermelhas, nunca desapareceram. Para dizer que o amor não tem limites, meus irmãos, é permanente, é eterno e é sublime por isso mesmo. Essas marcas que essas criaturas vão deixando para nós que somos aqui como os aprendizes menores. Então, Francisco ficou nessa sua caminhada longa, trabalhando, e ele trabalhando e ajudando, e preparando os 200 primeiros cristãos, ou os 200 primeiros franciscanos. Então, os recomendou, vai e pregai, lembrando de Jesus. Irão sempre dois, um apoiando o outro. Um é pai e o outro é o filho. Quando o pai cansar, o filho passa a ser pai. O pai passa a ser filho. Estava falando da solidariedade. Os cristãos e os espíritas devem se agrupar nessa solidariedade em que um apoia o outro, de modo que todos cresçam na direção da luz e na direção do bem. Então, Francisco mandou seus companheiros, e quando estava se preparando, recebeu um recado de Sua Santidade o Papa.
Inocêncio III, que estava desencarnando e queria vê-lo para que ele fosse abençoado. Francisco foi a Roma. E quando ela chegou, ele já não tinha mais aquela corte de cardeais, aquela corte de cabeças coroadas, apenas um homem doente, cheio de feridas, e um médico assistente. Ele olhou para aquela criatura terminal, encheu-se de misericórdia e perguntou a Jesus: que fazer, Senhor? Mais uma vez, perguntar: que fazer? E deixou-se envolver por aquela vibração de beleza. Lembrou-se do Tiberíades, no tempo em que o mestre levantava as suas mãos e dizia: creio ser limpo, e as pessoas se curavam. Então ele levantou as mãos, sentiu a orientação para que cantasse. Ele gostava muito de cantar. Levantou as mãos, fechou os olhos e começou a cantar uma música inspirada naquela hora, que ainda hoje muitas casas espíritas se cantam. Me permitam mais uma vez cantar. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé. Todos conhecemos a música, mas naquela hora brotou dos lábios de Francisco, mediunicamente, essas músicas lindas que vieram dos céus. Então, até hoje nós cantamos para os nossos irmãos em nossas casas espíritas. E Francisco voltou a Roma, o Papa ficou curado, à medida que as suas lágrimas, a energia das suas mãos, caiu sobre o corpo de sua santidade, ele se cobria de cura, a pele se fechava, a enfermidade desaparecia. Então, Francisco foi meditar, porque ele tinha ido a Jerusalém para ver se conseguia acabar a Guerra das Cruzadas, porque a maioria eram jovens idealistas que iam para ler, e a maioria morria. Então, o Saladino, que era o líder do grupo dos árabes, daquela parte do mundo, daquela região, e ele foi lá conversar com ele e ficou amigo de Saladino. Quando voltou a Assis, depois do programa, ele viajando à noite, durante o dia, o sol do deserto cegou, o calor, a luz intensa sob a areia, Francisco ficou cego. E quando chegou a Assis, absolutamente cego, a medicina naquela época não tinha recurso para a cegueira. E os médicos faziam o quê? Era tracoma, a doença da época. E aí o médico vinha com ferro em brasa e colocava sobre os olhos. Frei Leão disse que ouvia Francisco dizendo: fratello, irmã, fratello fogo, meu irmão fogo, não me maltrate tanto. E aquele ferro em brasa, claro, cegou completamente Francisco. Frei Leão diz na sua memória que ele sentiu tanta dor nele mesmo, Leão, que ele desmaiou. E Francisco continuou impávido, chamando o fogo de meu irmão, fogo, fratello, irmão. Então, ali ele reuniu, foi para Assis, e os franciscanos foram chegando. Numa noite ele estava lá de braços abertos, olhando para os céus e dizendo: Senhor, eu te amo tanto que eu gostaria de trazer em mim as marcas do seu sacrifício. Diz Frei Leão que estava de longe espionando. Francisco já estava há 40 dias orando, sem comer, sem beber, ali na Porciúncula, lá no Monte Alverne. Então ele disse que viu descer dos céus um raio de luz, como se fosse um pássaro, era um ser angélico, que marcou as mãos, os pés, o lado de Francisco. E Francisco, a partir daí, ele saiu com o Frei Leão para voltar a Assis. E à medida que foram chegando os franciscanos, os animais foram surgindo, a cidade se clareou de tal maneira que os muleiros ao homem que guardavam alimentos, transportavam por mulas, na época não tinha automóveis, então eles acordaram de madrugada achando que era o dia. Na verdade, era o ser angélico que iluminou a Porciúncula como se fosse o amanhecer com o seu sol. E o Francisco andava levitando sem sentir.
a despeito de sofrer com as dores das feridas nos pés e nos braços e no lado, ele andava sobre as águas, nos lagos, nos pequenos rios. Os franciscanos entravam sobre as águas, andando na água, e ele andando sem perceber, sobre as águas, como aconteceu com Francisco, como nos relata o Evangelho de Jesus. Então, Francisco voltou a Assis, reuniu os 200 para dar as suas explicações, estabelecer as regras, as normas, a dedicação, o amor a Jesus de Nazaré na sua intensidade. Naquela hora, inspirado, Francisco era sempre inspirado, porque tinha uma palavra que surgia dos seus lábios, do seu coração, que ele transmitia numa mediunidade insuspeita e absolutamente fraternal. Foi nessa hora que Francisco escreveu uma música. Tem exatamente 800 e alguma coisa de anos. Antes de chegar a esse ponto, me recordo que eu estava em Lisboa, morei lá uma temporada, e eu fui visitado lá por um dirigente de uma casa espírita, numa cidade muito bonita chamada Braga. Fica ao norte de Portugal. Considero uma das cidades mais bonitas da Europa. E ali, no verão, era outono, aquela multiplicidade de folhas caindo, que dá um colorido muito bonito. E me convidaram, porque a casa fazia 25 anos. E eu fui lá. Eu tinha feito em outras casas algumas preleções, mas lá naquela cidade de Braga, que era chamada Cidade dos Cardeais. Ali era a cidade da Inquisição, estava ali os documentos, eu estava muito interessado em estudar essas coisas. Então, eu pedi ao dirigente, queria conhecer um pouco como é que funcionava, como é que se fazia. E ele me levou antes do almoço para visitar os locais, os documentos. Você podia ler os decretos, podia ver os uniformes, um museu da história desse período difícil da humanidade. Até que chegou num tribunal, diz, aqui é o tribunal. Ele lembra um pouco os tribunais brasileiros, não? Aquela sala em U, e ali estava lá quando nós chegamos. E aí eu sugeri aos meus irmãos que estão nos ouvindo, quando visitar esses locais, sobretudo quando for à Europa, que é muito antiga, tem muita história, antes façam a prece, antes de entrar nesses ambientes, porque as vibrações estão ali. Quando eu fui visitar as catacumbas, nas catacumbas em Roma, os espíritos lhe tocam. É tão vivo aquele momento onde Pedro e Paulo reuniam os cristãos para falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. Alguns espíritos estão ali. Olha aí, 2000 anos, muitos estão ali. Então, se sente claramente eles ali lhe tocando fisicamente. E aquela sensação de leveza ou de medo, dependendo. Tanto que se recomenda os médiuns que têm grande sensibilidade que não desçam lá, por causa desses fenômenos. Então, nós estávamos ali, e lá em Braga, e me preparando para fazer a palestra. Era 25 anos do centro, o dirigente convidou o pessoal da cidade do Porto, das cidades vizinhas, e alugaram o espaço de um clube, tinha mais de 1000 pessoas. Eu estava ali comovido por aquilo ali, e lia muito sobre Francisco. Quando cheguei naquele tribunal, lá estava um cidadão sentado como se fosse o presidente, vestido de vermelho, como os cardeais. E ao lado dele tinha um cidadão, que eu suponho segurança, escravo, algo assim, sem camisa, era um negro, como cativeiro, e uma calça até o meio da canela, com aquele linho cru, como se fazia antigamente. E uma corda, um chicote envolvido assim no ombro dele, no braço direito. Ele olhou para mim e viu que eu o vi. E falou comigo, o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, eu vim fazer uma palestra sobre Francisco de Assis. O senhor não vai falar. E eu, por falta de humildade, de preparo, eu olhei para aquele homem e falei, mas eu vim fazer a palestra e vou fazer. Não vai fazer. Vai fazer aquela coisa meio sem sentido. Mas ele ficou tão nervoso que ele levantou de lá e me pegou da garganta e eu senti febre de 40 graus. Fiquei sem voz. Olha aí, ao cuidar da prudência. Fui para casa, passei mal, não consegui almoçar, febre de 40 graus, chupei pastilhas, fiz gargarejo, tomei banho várias vezes. Minha mulher me deu passo outras vezes e nada. O dirigente ficou em pânico, porque imagino mais de 1000 convidados, aniversário da casa, e o orador estava sem poder falar, estava sem voz.
Então, eu fui para lá, a palestra era às 9 da noite, eu fui às 8 com ele no carro. Quando chegamos perto do local da palestra, não tinha um, tinha mais ou menos 200 deles. E eles chegaram ali e disseram, o senhor não vai falar. Eu já estava mais humilde e falei, Deus lhe abençoe, meu irmão. E falei até com profundo carinho por ele. Entramos e chegamos no local, vi um coral, que era um momento de festa, um coral com muitas flores no ambiente, coral lindo, aquela ambiência gostosa. Eu fiquei na mesa e o dirigente olhando para mim, preocupado, e eu também preocupado. De repente, eu fiz um apelo ao Francisco. Me preparei tanto para falar sobre a sua vida. Queria que você me ajudasse, se puder. Então, eu vi um franciscano vindo na minha direção. Aquela roupa marrom estranha, descalço, a cabeça mais ou menos igual a minha, assim, raspada no teto. E ele diz, meu irmão, você está preocupado? Eu digo, eu estou preocupado, imagina essa gente toda, eu não consigo falar. Onde é que está a sua fé? Eu digo, eu tenho fé, mas eu estou preocupado, meu irmão. Ele disse, feche os olhos e ore. Eu fechei os olhos, comecei a orar. Ele me passou a mão aqui na garganta. Eu tive a impressão que estava me tirando uma casca. E ele disse, agora teste a voz com o dirigente. Aí eu falei com o dirigente, tudo bom, meu irmão? Rabiro, você voltou a falar. Eu fiquei tão emocionado. E depois eu vi que os franciscanos foram chegando, outros franciscanos, e eles iam plasmando algo como se fosse pedra e fazendo montículos. Ficava sentado um e filmaram mais ou menos em torno do ambiente para que aquelas vibrações dos homens de vermelho não pudessem penetrar. Eu fiz pela primeira vez uma palestra chorando o tempo todo. As lágrimas de cima molhavam a minha camisa, eu emocionado com aquelas vibrações e falando coisas que eu não sabia, coisas que eu não pensava, coisas que eu sentia, porque era a presença desses seres angelicais. Aí eu fui a Assis para me enriquecer. E quando eu cheguei, primeira vez que eu fui a Assis, eu estava naquela multidão de gente, muita gente sempre, e as pessoas estavam circulando, é uma cidade muito antiga de pedras, medieval, e eu quis ficar na igrejinha de São Damião, onde estão os restos mortais de Francisco. Fiquei ali muito envolvido, muito emocionado, e perguntei, Francisco, o que é que a gente faz, meu irmão, para amar a Jesus como você amou? Então eu vi chegar um franciscano, aquele mesmo que eu vi lá em Portugal. Pegou na minha mão e disse, vem comigo. Eu vi que ele me desdobrou, foi levando, levando, e eu via tão longe que eu via a terra como se fosse uma laranja, de tão pequena. Ele diz, ali embaixo, naquela pequena laranja, de tantas pessoas orgulhosas que pensam que são iguais a Deus. Eu fui entendendo o papel da humildade. Agora vamos descer. E foi descendo, diz, agora olha novamente. Eu vi a terra como se fosse um grande lago. Ele diz, olha no fundo do lago. E eu vi que no fundo do lago estava uma multidão de pessoas pisando naquela lama, aquela coisa desagradável. Ele diz, esses são aqueles que ouviram o evangelho, mas não lhe deram aplicação nem utilidade. Agora olha um pouco mais à frente. E eu vi assim algo como se fossem escadas. E alguns subindo aqueles degraus, já com metade do corpo fora, e me dizia a entidade, esses são aqueles que já estudam e praticam o Evangelho de Jesus. Mas olha um pouco mais à frente, e eu vi uma campina verde, linda, cheio de saúde e vida. E ele diz a esses que estão trabalhando a terra, são aqueles que ouviram o Evangelho e se transformaram em divulgação do trabalho dele. E eu perguntei, o que é que eu faço? Faça como esses últimos. Trabalhe no coração dos homens para Jesus. Chorei muito, emocionado. Daí porque eu prego Francisco onde me é possível. Mas naquela noite eu dizia que Francisco reuniu os franciscanos. E ali ele, ao ditar as normas, as regras do franciscanismo, ele pediu a todos que cantassem. E ele escreveu a música. Naquela hora, inspirado naturalmente, a mediunidade, que é chamado lá na Itália, eles cantam em italiano todos os dias, 18 horas, lá na casinha de Francisco, na pequena igreja, ou no santuário. O povo, os sacerdotes, os franciscanos, e cantam, alguns chamam hino da fraternidade universal, outros chamam Irmão Sol, Irmão Lua. E Francisco começou a cantar, me permitam
caminhar para finalmente cantar essa música de Francisco, que tem mais de 800 anos criada por ele, que é mais ou menos assim. Em italiano é mais bonito, mas o meu italiano está muito pobre ainda. Então canta em português mesmo, que diz assim: Oh, irmão sol, irmã lua, abra os meus olhos, quero ver a luz. Abra os meus olhos, quero ver a luz. Ó, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo cantando entre os meus irmãos, sempre cantando com muita alegria, levo os meus dias pregando o amor. Que Francisco de Assis abençoe, meus irmãos. Que esse seguidor do Mestre, o discípulo amado, mais próximo de Jesus, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua dedicação à causa espírita. E abençoe as almas que estão sofrendo com a Covid. Transmita a mensagem de Francisco. Quem cuidou dos leprosos era uma peste da época. Quem sabe parecido com o Covid hoje. Mas não importa. Importa que nós amamos Francisco, que amou tanto Jesus e nos ensinou tanta beleza com o seu exemplo singular. Muita paz com todos, meus amigos, meus irmãos. Jesus possa nos visitar nessa noite. Amanhã, depois de manhã, depois de manhã, todas as manhãs e todos os dias, para que nós sejamos discípulos comprometidos com a causa da mensagem cristã e da doutrina dos Espíritos para todos nós. Muita paz com todos, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade. Deus nos abençoe. Muitíssima paz. João, palestra linda. Obrigado. Linda, linda, linda. Francisco nos impregna, né, dessa beleza, né? Emocionou, nos leva lá. A sua palestra me levou às lágrimas. Que bom, né? Me tocou o coração. Uhum. É porque você também é franciscana. Sim. Todos nós somos franciscanos. Eu estive lá, visitei a igreja, lá onde você falou, então passou toda a imagem na minha cabeça, as vestes dele está lá, né? Exatamente. A caixinha onde São momentos singulares, realmente, aquilo ali. Uma vivência que quem puder, deve fazer esse esforço. Eu tive a oportunidade. Eu pretendo voltar mais uma vez. Ano que vem, se Deus quiser, vou estar lá. Sim. Você faz uma prece para encerrar a nossa live, João? Vou fazer. Então, depois, no final, se você puder esperar, eu quero falar um pouco. Depois que a gente terminar a live, eu falo com você um pouquinho, tá? Tudo bem. Vamos orar, então, né? Vamos orar, meus irmãos. Queria pedir a cada um que estamos ouvindo, lembre-se de Francisco. Todas as adversidades. 200 companheiros jovens, sem muita experiência, mas confiando nele, e olha bem. Então, nessa hora que a gente está falando, essas pessoas, nós que estamos na casa espírita, essas pessoas confiam em nós. Queiramos ou não, nós somos uma referência. Então, o nosso papel
é conduzir ao Mestre, ao Cristo de Deus. Como o Francisco fez com Clara, me ajude a conduzir as nossas irmãs mulheres ao coração de Jesus. Nós convidamos nossos irmãos nesse encerramento para pensar Kardec anteontem, aniversário dele, um grande missionário do Mestre. E o nosso querido amigo Francisco de Assis, para pedir a ele nessa noite: ó Francisco, nós te olhamos com a sua simplicidade, com a sua beleza que brota dos seus olhos, das suas mãos, que brota de você, meu irmão maior. Você que amou tanto Jesus. Você que mereceu tanta confiança do Mestre que ele entregou a sua mãe para que você cuidasse. Essa expressão de supremo sentimento do Cristo você procurou devolver buscando Maria e trazendo para o localzinho lá onde está a igrejinha modesta que você construiu com ela, viveram ali pregando, ajudando, e você foi quem recebeu e ajudou Maria nesse momento de beleza em que ela foi desprendendo-se na direção de Deus. Então, Francisco, nessa noite, permita-nos sentir a sua presença em nossos corações. Abençoa, Francisco, abençoa na nossa fraqueza. Dá-nos a coragem de vencer as nossas deficiências morais, espirituais. Dá-nos a coragem de enfrentar a lepra das nossas pobrezas, que as marcas do passado. E nos ajuda a cantar, ainda que seja sempre pelos lábios. Mas que cada amanhecer seja um hino de gratidão à vida que Deus nos ofereceu. Para que nós sejamos semeadores do Evangelho do Cristo de Deus no coração dos nossos irmãos. Que a nossa casa espírita seja um canto e um recanto, onde nós nos sintamos no colégio evangélico. Trabalhadores modestos, muito modestos, mas dando o melhor que nós possamos dar. Fica conosco, abençoe esse país chamado Brasil, com todas as suas dificuldades. Abençoe os seus dirigentes, abençoe os homens de boa vontade no mundo inteiro. E aqueles médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais de saúde que contaminam-se, que se doam, que se dão em benefício das dores do próximo. E nos ajude a, nesse momento de transição, se aqueles que portam pelos nossos atos uma lamparina de luz para iluminar a noite da nossa deficiência e daqueles que ainda não te enxergaram convenientemente junto ao coração do Cristo de Deus. Abençoa-nos, dá-nos a tua paz e nos aceite como seus colaboradores modestos, Francisco. Dá-nos a tua paz. Que assim seja.